Olá, senhoras e senhores, sejam muitíssimos bem-vindos ao pior programa que você vai consumir nas próximas 2 ou 1 hora. Eu não sei quanto tempo isso pode durar. Talvez dure meia hora, talvez. Eu não sei, não faço a menor ideia. Eu tô aqui com o Pancada, nosso primeiro convidado. Olá. E antes da gente iniciar a gravação, a gente estava falando sobre propriedade intelectual. E Foda. é foda. Pancada disse que se ele criasse alguma obra algum dia, por conta que um dos maiores sonhos dele, segundo ele mesmo, é ser escritor, se ele criasse uma obra, ele disse que não saberia lidar muito bem com a regra 34 da internet. Que é a regra que É, se algo existe, se uma mídia existe, automaticamente ela pode ser convertida para algo pornográfico. é. É. Assim, vamos por parte. Primeiro, a questão da propriedade intelectual é que quando, quando alguém faz, entre aspas, ela é a dona daquela coisa. E quando você faz algo com muito afinco, por exemplo, eu fico com muita pena de quem escreveu. Não, não fico não, porque essa pessoa não. Essa pessoa em específico, não. Essa pessoa em específico, ela queria, ela mesmo contribuiu para isso. Mas pessoas que dão. Vamos lá. A J.K. Rowling, que foi quem criou Harry Potter, ela criou com muito afinco. E o que acontece é, hoje, você vai em sites escrevendo aquelas tais coisas, e tem um monte de coisa da regra 34 lá. Vai Uhum. me dizer que ela quis aquilo. Porque, de qualquer modo, a deturpação é um desrespeito à própria pessoa, geralmente. A menos que ela tenha uma cabeça muito boa. O que no nosso mundo nem 0,5% tem. Nem meio por cento tem. Cara, tipo, é um processo natural de subversão da obra, de modo geral, sabe? É algo que se você criar, vai ter alguém criando uma arte derivada, cuja qual seja de cunho pornográfico, mas não necessariamente pornográfico também. Só que eu penso que, de qualquer maneira, até mesmo descartando esse lance da pornografia, deve ser muito bizarro você criar uma obra e ver essa obra ser extremamente deturpada pelos seus consumidores. Tipo, você faz X história e daí um fã dessa X história faz Y história que é uma fanfic da sua história, tá ligado? E você vê uma concepção de um mundo completamente diferente do seu mundo, deve ser um bagulho meio bizarro, de um modo geral, Sim, sabe? é, Tipo, eu não tô falando necessariamente que todas as fanfics são ruins, apesar da maioria ser ruim. Na verdade, tudo que tem uma fácil produção, de um modo geral, e tem uma maior disponibilidade, é meio que natural e normal que a maior parte de tal conteúdo seja de qualidade duvidosa, porque se é muito fácil, se tem uma acessibilidade muito fácil para produzir, tipo, muitas pessoas podem produzir, e poucas dessas pessoas produzem coisas realmente boas e que podem agregar a fanbase e até mesmo a obra de um modo geral. como o próprio exemplo do Undertale, né? Que criaram-se muitas versões alternativas. Algumas são muito boas, como Underfell, Underswap, que tem alguns conceitos muito legais, mas outras que é o Under XXX, que tipo, ou até mesmo, eu esqueci o nome agora, que é que a única diferença é que todo mundo é furry. Todo mundo é furry. Ah, avisando pessoal, eu sou anti-furries. Anti-furries. Heitor anti-furries confirmado. Pessoal, mas a partir de agora, daí ninguém mais consegue definir o que que é humano, o que que é animal diferente. Daí acaba que os direitos dos humanos podem ir para os animais e dos animais podem ir para os humanos. Eu acho isso muito bizarro. Entendi. Imagina!
Mas, cara, um animal principalmente doméstico, ele tem que ter seus direitos individuais conservados, eu acho, pelo menos. Talvez, Não, mas também, não, tipo assim, eu concordo. O indivíduo sempre tem que estar acima, tipo, a pessoa, o humano sempre tem que estar acima do animal de um modo geral. Mas eu acho que animais cuja qual tem um maior destaque na nossa sociedade e que normalmente não vão a abate para consumo, tem que ter sim seus direitos individuais, sabe? Pra de algum modo preservar a própria integridade do animal que tem uma certa importância na sociedade. Tipo, eu acho que os direitos dos cachorros não deveriam ser os mesmos direitos dos bois. Porque quem liga pra boi? sim, Foda-se. sim, nessa parte eu concordo. Mas daí a gente entra em uma questão, que é o próprio conceito do que é animal domesticado. Porque existe uma diferença de adestrado e domesticado. Uhum. Adestrado é qualquer animal que, até mesmo selvagem, que um humano conseguiu domar, ou seja, conseguiu fazê-la aceitar os seus comandos, entender você como alguém superior que deve ser seguido. Domesticado são os animais que foram convertidos e criados para satisfazer as necessidades humanas. Não vou entrar no clichê de gato e cachorro, porque eles são. Por exemplo, existem 7 requisitos, eu não lembro eles, mas um deles é que eles são procriados pelos humanos como se fossem um laboratório. Sim. Como maior exemplo, o cachorro que tem o pug, que foi a pior Que é coisa, uma e aberração tem, biológica. e tem os molossos, tem um que pesa 140 quilos em média, o mastim espanhol. Tipo, mas vamos botar um exemplo. O cavalo é um animal domesticado, porque ele foi feito com determinadas funções. Gato era feito para caçar rato e combater a peste. Cachorro foi feito para ajudar em pastoreio. Cavalo para segurar carga. Então, assim, desde que esses direitos não quebrem as próprias necessidades deles, As, necessidades não, as próprias obrigações funções. as obrigações que foram denominadas para eles serem criados, aí eu concordo, porque quando chega a um certo ponto, eu tô quase parecendo um elitista humano, né? Daqui a pouco a gente entra em Revolução das Máquinas, vocês vão ver o que que é um elitista humano de verdade. Mas, assim, no final, eu acho que os animais domesticados eles têm uma função. Por exemplo, acho que uma das questões mais complicadas de lidar é canil. Não canil, mas a coisa de adotar ou comprar um animal. Eu acho que você tem que ter o direito de comprar um animal de determinada raça, porque o que tem muita gente falando, não muita, mas existem certas pessoas, é a questão de não ter cachorro de raça e que isso tudo seja miscigenado. Mas os puro-sangue, feito Stern falou, os puro-sangue, foram criados com determinadas Sim, com funções. determinadas funções. Um pastor alemão foi feito para ser um cachorro que mata, praticamente. Que esqueci o nome do cachorro, que lembrei. Salsicha ou Korg foram feitos para serem caçadores, de irem atrás da criatura. O fila brasileiro foi feito para ser o demônio, não tem o que criticar. Então, o meu maior problema são esses extremistas, que acham que os animais, eles têm que ter uma vida tão boa quanto dos humanos, no sentido de isso até mesmo quebrar suas próprias origens. Entendi. Por exemplo, a história de ter transformado o lobo no pug. É. É, Nossa, mas. Porra, o Pug. O Pug é um bicho que já nasce todo fudido, todo cagado, com dificuldade pra respirar. Aquele bicho é uma aberração biológica, tá ligado? Não era pra ele existir, mas ele existe. sim, ele é muito fofo, só que o problema é que é aquela história. Não tem como falar que não deu errado. Porque, não, ele é fofo, vai.
Ele de É tão fofo. bizarrinho, ele vira fofo. Sim, qualquer bicho de olho grande geralmente é fofo. Sim, também Geralmente. tem esse ponto. Só que, assim, cara. Velho, agora pensando bem, qual foi a. Qual ah, era a função quando. Pra que criar um pug? Se todo animal em tese foi criado com uma determinada função e o cachorro ele teve várias ramificações com diferentes funções para cada cachorro, para que o pug foi criado? Se o Cara, pug ele nasce tendo dificuldade para respirar, com o crânio afundado, todo fudido. cara, eu acho que só o cara que tentou criar que sabe. E eu acho que nem ele entendeu o que ele fez. Sim, Porque assim, o que eu sei, pelo menos na questão de cachorros menores, é uma questão de que em Roma, na Roma antiga, era moda, era moda, foram era, criados os cães de era colo. um artigo de luxo. Sim, é nem tanto de luxo, porque teve uma época que toda a população teve, tipo, o vira-lata caramelo surgiu dali. Uhum. É, mas realmente, cara, porque, mano, não tem como explicar. Não Não tem como tem, explicar o não que tem. eles quiseram fazer ali. Acho que alguma coisa relacionada a Bulldog, ou nem Bulldog, mas tipo, é Bulldog mesmo. Esses de cara mais achatada. Só que assim, sei lá. Eu realmente não sei explicar isso. Cara, mas é muito estranho, porque, tipo, o que impede que a gente pegue um cachorro, mate ele, coma a carne dele, é a nossa cultura. É o valor cultural que a gente agregou ao animal. É, Se você for parar e pensar bem. Porque, sim, que, isso é tipo, verdade. porque, tipo assim. E outra coisa, os valores culturais de cada animal são muito voláteis e variam muito, sabe? Sim. Na Índia não Na pode Índia, comer quase nenhuma carne. sim, vaca é sagrado. Vaca é sagrado. Vaca é sagrada. Já Tipo, na China, já na China você pode comer dog. eu não sei o que é sagrado lá, não. Você não sabe? Boa pergunta. É, Boa pergunta. mas é, Cara, cara. tipo, ahn, olha, atualmente, pra gente, na sociedade em que a gente incide, em que a gente cresceu, em que a gente vive, no meio que a gente foi criado, é bizarro a ideia de um cara pegar, criar um cachorro e matar ele. Só que assim, pra, pra um cara, de repente, de um país underground que não tem. ah, que não Uma sofreu cultura próxima. tantas influências externas, seja algo hiper mega comum, sabe? Você chegar, criar um cachorro e matar ele pra comer depois. É, como faziam com o porco, o frango, porque assim, Sim. a minha visão é pelo menos essa: vaca dá leite, galinha dá ovo. Então não tem tanta necessidade de matar. Mas e o porco? Ele é feito para abate. Só que, realmente, é meio louco. É porque, do que eu pelo menos sei, a relação com o lobo, com o cachorro, é porque é uma relação de milhares de anos em que o lobo tinha uma função muito importante, que era a proteção. Uhum. E acaba que ele se moldou para a nossa sociedade, Uhum. que é muito do que animais domesticados fazem. Por exemplo, os cachorros já entendem que quando a orelha dele tá baixa e ele faz uma cara de pidão, que ele tem mais chance de receber comida. Isso tá no instinto Sim. deles. Então, acho que pode ter um pouco disso, mas eu acho que muito é cultura também, porque, tipo, não é criticando a China. Na verdade, eu acho que é até uma parada muito. Quase um privilégio. Não privilégio, mas quase uma habilidade. Eles comem de tudo. Literalmente tudo. Ou, ou talvez, de repente, parte, de repente pode se derivar da necessidade, Sim, tem esse ponto também. sabe? Que- Mas, tipo,
Pode falar. Porque, por exemplo, primeiramente, a China tem uma densidade populacional muito grande. Sim. Então, tipo, é meio foda você segregar o tipo de carne que você pode comer ou não, sabe? Quando se É, tem uma cara. densidade populacional daquela. Pior que muita história da China foi criada a partir da questão de comida, né? Uhum. Porque a China era o país com mais comida do mundo. O que aconteceu foi, por ter mais comida, reproduziram mais pessoas. Chegou um momento que tinha tanta pessoa que não tinha comida suficiente no país que possuía a melhor plantação do mundo. Daí é ferra, né? Daí ferra. Mas, cara, assim, é uma necessidade. Eu falo habilidade porque quando a pessoa entra em necessidade, ela precisa se adaptar. Uhum. Claro. E existem certas coisas que o ser humano da nossa cultura, principalmente ocidental, não comeria. A história do morcego, que assim, alguns comem mais, outros comem menos, como a rã também. Mas, tipo, carnes de seres mais alienígenas pra gente, como. Caralho, qual que é o nome? O baiacu. Uhum. Tipo, eu já vi a história do baiacu. Como tu vai comer um baiacu? Ou comer cobra, essas coisas. Tem tribos que comem, mas, tipo, não é uma coisa em sociedade comum de se. Pelo menos do que eu saiba. Eu Principalmente posso. ocidental. Sim, eu acho que é muito questão de cultura oriental e ocidental, Uhum. porque no Oriente as pessoas já são mais, tipo, não é menos sentimentais. Porém, elas têm uma visão diferenciada de como que funciona tais coisas, né? Uhum. No Japão, a questão, né, da família é uma parada muito forte que até hoje nenhum outro país tem. É, então, eu acho que nesse sentido ainda faz. Assim, para eles não tem tanto problema, entre aspas, comer o carne do cachorro. É, mas também a gente não pode falar que o Ocidente é santinho ou coisa assim, porque Não, também tem claro. os casos. Não, só. Carne de Tipo, cavalo ainda era normal há tempos atrás. eu não acho que necessariamente alguém comer carne de determinado animal X, Y, B seja algo negativo. Eu acho que é só algo de, é só uma questão cultural, de costume ou de necessidade, tá ligado? Sim, não é um mérito ou um demérito, Não, né? não é um mérito ou um demérito, sabe? Eu não vejo dessa maneira. Não vejo que, tipo, por conta que uma civilização não come carne X, Y, Z, É, ela é santinha. existem até civilizações canibais que, na lógica deles, faz sentido, na nossa não. Uhum. Mas não quer dizer que não seja abominável para nossa. Mas para eles é abominável não ter. É. Porque, tipo, na Índia, eles têm a cultura de comer cérebro de macaco. Dilma? Na cultura da Índia, a gente tem a gente não, na cultura da Índia, as pessoas têm a cultura de comer cérebro de macaco. Uhum. Coisa assim. Só que a cultura é mais exótica da nossa. Sim, claro. Olha, a minha opinião é o seguinte: comam qualquer tipo de carne, desde que seja moralmente aceito na sua cultura e que não traga um coronavírus parte 57. Que eu não quero isso. Existe esse ponto também. De novo. Existe esse ponto. Me lembra a história meio do South Park, lá do Randy lá, o pai do Stan. Que, tipo, foi o cara na historinha, né, do South Park, porque eles brincam com tudo. Uhum. O cara trouxe o Covid pro mundo porque ele Ele transou com o transou com um morcego. bicho. Só que o que aconteceu foi, acaba que por ele deu PT, ele tem relances porque falam, não foi o morcego dele, que bom, foi um outro animal. Ele lembra que ele também fez com o animal. Aquele outro animal era tipo. Eu assisti esse episódio. Era tipo um tatu, não era? Mais ou menos, eu acho que ele fez com os três e tipo,
Tanto é que as pessoas falam, não é culpa. Tem pessoas que falam, não é culpa do morcego, era de um outro bicho. No final, eu acho que não importa tanto a origem pra gente. Tipo, os cientistas valem. Uhum. Mas pra gente o que importa é não se ferrar com isso. É, claro. É tipo, se um míssil tá vindo, eu acho que não importa de onde ele tá. É no sentido quem lançou. Eu acho que o que importa é fugir dele. Uhum. Velho, você sabe o que eu acho bizarro? Diga. É que assim, para e pensa. A gente sempre teve a possibilidade. Tipo, pancada, para e pensa. A quantidade de merda a todo momento que pode acontecer em escala global, por conta de tantos indivíduos agindo e fazendo coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando você parte dessa visão e parte desse pressuposto, eu não sei, a impressão que dá é, é que devido à grande quantidade de pessoas e de pessoas que pensam diferentes e que fazem coisas diferentes e com culturas, morais e, enfim, éticas diferentes, a quantidade de merda que aconteceu proporcionalmente em escala global com a quantidade de pessoas foi pouca. Eu não sei. Eu não tô falando que eu queria que acontecesse mais, obviamente. Não, pelo amor de Deus. Mas o que eu falo é o seguinte: se você for comparar isso em escala global, tipo, e Não foi ver. tão absurdo. Não foi tão absurdo, mas eu acho incrível como um cara, ou dane-se, teve um contato biológico com um animal, sei lá, um maluco comeu, ingeriu ele de alguma forma e proporcionou tudo isso em uma escala. E eu fico impressionado como em um mundo com tanta diversidade isso não acontece com tanta frequência. Sei É lá, tipo uma. a história lá do HIV, né? Tipo, o AIDS surgiu do macaco. Uhum, Então quem que foi o desgraçado? Que é uma doença sexualmente transmissível. Quem foi o desgraçado que fez aquilo? uhum, sim. É meio que isso. Cara, em tese eu concordo. Daí a gente vai provavelmente para um debate daquela coisa. Quanto mais humanos, pior. Daí se é para diminuir ou aumentar a população. Mas, cara, em tese, o que eu acho que está acontecendo muito, e eu acho que é um pouco transcendendo o que você está falando. Eu acho que um dos maiores problemas que está acontecendo na nossa sociedade é que tem muita gente. E porque tem muita gente, acaba relativizando o indivíduo. Gente, assim, vamos lá. 2 milhões de pessoas morreram no mundo, ok? Ok. O planeta tem 7 bilhões. Você já não Uhum. ouviu o pessoal falando é só um número? Já. Então, cara, é meio que assim, tem pessoal que só vai entender o que realmente foi, quanto de morte é, quando, tipo, virar uma parada absurda, 10% da população. Uhum. E eu acho até que fuge um pouquinho do tema, mas o que eu quero dizer é que, tipo, cara, assim, não foi tão grande, mas é porque tem muita pessoa no mundo. Só que assim, não quer dizer que não deu um estrago gigantesco. Não tentando diminuir o que ocorreu, obviamente, né? Porque, sim, Sim, teve bastante gente que, infelizmente, não sobreviveu. Enfim, não tentando diminuir, obviamente, mas. tipo, era pra dar muito pior, porque, assim, minha visão pelo menos, o Brasil, acho que os Estados Unidos um pouco também, né, era Trump, eram o exato, a exata, não símbolo, o exato exemplo do que seria se outro país ou se o mundo tentar. Tipo, muita gente morre e não faz direito. Porque o que aconteceu, na minha visão, é que o mundo se mobilizou para segurar isso. E é por isso que não deu tão forte. A China é um maior exemplo. É, não precisamos debater agora sobre a questão de se o governo de lá o ruim é ser ditatorial ou não. Não é essa a questão. A gente pode debater isso um pouco depois, porque quase vai parecer que eu estou pagando o pau da China.
ter citado ela várias vezes, mas por ela ter o sistema de governo dela, ela conseguiu fazer o Covid, segurar o Covid lá por muito tempo. Porque do jeito que ele se espalha, cara, em 2 dias era pra já ter espalhado na Ásia inteira. Porque olha a coisa que ele fazia. Mas o que acontece por causa disso, eu só usei ela de exemplo, mas muitos países começaram a se esforçar muito para barrar isso. E os que menos se esforçaram naquela época foi Brasil e Estados Unidos. E tá aí o E a gente viu resultado. a besteira que deu. Sim. Imagina se a Índia tivesse se ferrado com Na, e não ver- tivesse lidado. na verdade, o Brasil, ele não se esforçou o período todo. Não, é verdade. Não, os Estados Unidos ainda teve sim uma certa guinada quanto a esse tema, tá ligado? Mas Sim. o Brasil. O, o que houve no Brasil foi uma puta sabotagem, uma puta autossabotagem pra, de algum modo, de alguma maneira, enaltecer um ego, querendo ou não. Sabe qual é a pior questão, na minha visão? Qual? Se for falar só o número de mortes por Covid é uma coisa. Se for falar tudo que ele causou, por exemplo, por causa da gestão ruim mesmo, tipo, pessoas que morreram porque não tinham, precisavam de cirurgia, não tinham vaga por causa do Covid. Essas pessoas morreram também. Pessoas que morreram de fome porque perderam emprego por conta da crise do Covid. Morreram também. Pessoas que usaram remédios que não funcionam e acabavam ferrando. A cloroquina, pra quem tem pressão alta, mata. E essas pessoas que tomaram? Tipo, mano, deve ter morrido muita gente. Mas muita Muita gente. gente Tipo, mesmo. não tanto pra abalar o Brasil no sentido demográfico, porque tem muita gente no Brasil também. O Brasil acho que ele é o quinto ou sexto maior país em população do mundo. Tipo, ele tem mais pessoa que a Rússia. E então, tipo, não deve afetar ele em um nível absurdo assim de falar, nossa, diminuiu 10% da nossa população. Mas, cara, deve estar causando uma crise tão absurda. E o ponto não é só, por exemplo, matou certas quantidades de pessoas. O ponto é a quantidade de pessoas que estão sofrendo devido à situação socioeconômica do nosso país e à crise no, no meio de saúde, tá ligado? Realmente. Não é só quem morreu, é quem tá sofrendo também com isso, tá ligado? É quem tá Sim. sofrendo com o comércio fechado. Porque, tipo assim, ah, tudo bem, X pessoas morreram, mas Y pessoas ainda estão vivas e essas pessoas estão vivas e sofrendo de alguma maneira, entendeu? Então, tipo, Isso. isso eu acho que ah, chega a ser até um pouco pior, sabe? É, Porque, tipo, você tá lá com uma pessoa tentando sair daquela situação, uma pessoa que às vezes tem outras pessoas para sustentar. Então, tipo, é uma geração que se cria na miséria, entendeu? E é algo que demora para se recuperar, sabe? sim. É, não é indo um pouco além, mas assim, eu nem acho que é só a questão socioeconômica. Eu acho que é uma questão até mais ampla, porque eu vi há um certo tempo atrás, em um artigo de uma enfermeira, as 4 etapas do Covid, como ele vai afetar a nossa sociedade. Primeiro, era a etapa da, era a etapa da contaminação e a morte dos velhinhos. A segunda ia ser pelas doenças paralelas. A terceira ia ser no meio, que esse que eu queria abordar, era o meio psicológico. Uhum, também. Que, Também tem esse cara, ponto. assim, tanta gente, tipo, a gente pode falar até do quesito mais falado e mais, qual que é o nome, mais na cara, que são pessoas que tiveram membros da família que morreram, como pessoas.
até coisas mais complexas e subjetivas, como as pessoas que ficaram muito tempo isoladas e perderam e começaram a desenvolver problemas por isso. Uhum. É, tipo, velhinhos que têm que ficar em extremo isolamento e tinham uma vida muito mais social que isso, Não, ou e é foda, principalmente no caso dos velhinhos, é que o maluco já tá no final da vida dele, tá ligado? e tá Pense, vendo o mundo entrar em não, merda. não é só isso. Eu acho que o problema não é necessariamente ver o mundo entrar em merda, o problema é você não poder aproveitar o resto da sua vida, tá ligado? Tipo, você tá no Tem esse final, ponto. você tá no finalzinho da sua vida. E você simplesmente não pode visitar o seu filho, você não pode ir pro bar, sabe? Você não pode ter um. Você não pode aproveitar a sua vida ahm, igual você aproveitava antes. A gente, isso, na minha visão, pelo menos, não querendo diminuir, é muito mais questão de Brasil, porque os outros países, tipo, eu descobri que na Inglaterra chegou no ponto já, é por causa de todas as medidas, e olha que a Inglaterra tinha feito mancada, tipo, tinha aberto comércio, essas coisas em tempos, e tinha voltado para a crise, mas atualmente eles já estão no nível de poder. É um grupo de amigos, três, quatro amigos, irem pro parque. E se eles ficarem isolados de todo mundo ali, eles podem tirar a máscara. Uhum. Então, tipo, eu acho que é muito mais uma questão atualmente. Não quer dizer que não foi antes. Porque foi. É, eu acho que é uma questão muito de. Cara, realmente, é a pessoa perder os seus últimos anos de vida isolado e em um mundo que ela não é mais conhecida, porque uma pessoa de 60, 80 anos viveu uma época que, assim, a coisa que provavelmente mais tecnológica que ela conhecia era o rádio. Uhum. E atualmente, falando o exemplo da minha avó, ela, tipo, tem serviço de stream, tudo mais, Netflix, essas coisas, para, entre aspas, trabalhar a mente dela, porque ela gosta muito de filme, ela não conseguiu se adequar àquilo. Então, essas pessoas eu acho que elas são as que mais sofrem nesse sentido. É, Não, mas cara, tipo, se de certo modo a gente que cresceu nesse âmbito tecnológico, a gente cresceu em meio a isso, de certo modo, se a gente teve algum impacto psicológico, imagine quem não se adequou a sim. isso, entendeu? Cara, realmente, porque assim. É, cara, a gente, jovens normais, que já estamos adequados, a gente já está sofrendo, porque, na verdade, existem dois ramos. Ou os que ainda respeitam a quarentena, respeitam a um nível, tipo, eu vou ter meu cuidado, não vou. Eu vou lavar a mão, não vou em uma aglomeração absurda de um shopping, ou coisa assim. Essas pessoas, em minha opinião, são as que mais estão sofrendo nesse sentido, porque existem também os babacas que vão pro shopping, começam a aglomerar, e continua como se a vida não tivesse mudado, porque para eles não se importa isso. É que, Mas cara, para pode falar. chega uma hora que vira banal. Sim. Tipo, Tipo, fala. não, é que eu acho que eu vou falar uma coisa parecida com você, que assim, chega uma hora que a pessoa esquece praticamente, tipo, esquece no sentido assim, virou normal o Covid, tipo, tô de máscara, então foda-se, bora apertar a mão, bora ficar 500 pessoas numa praça de alimentação, bora. Ah, eu. Bora voltar a aglomerar no cinema. Cinema. Cinema, né? Cinema. Essa foi ruim. Tipo assim, cara. ah, Você diz, por exemplo, esse lance de apertar a mão. O brasileiro tem um costume de ter muito contato físico enquanto Caramba. ah, socializa. Sim, Tipo, muito. é meio foda, porque a gente chega, já toca na mão, já abraça. A, Sim, a gente.
sabe, algo que tá inserido já na nossa cultura há muitos e muitos anos. Uma cultura muito mais calorosa, né? Sim. Cara, daí o maior contraponto é o Japão, que não é que eles não tenham, mas é que o cumprimento deles é muito mais, tipo, saudações, coisas mais rígidas e mais à distância, que eu não acho que a gente precisa chegar nesse ponto. Porque pra gente, japonês é frio. Pro japonês, a gente é muito invasivo. É invasivo? É. Não, não é. O que eu acho que a gente precisa fazer é principalmente respeitar as medidas de segurança. Porque, assim, uma coisa que o Japão já fazia, que era antes do Covid, eles ficavam doentes, eles mesmos pegavam máscara e colocavam. Uhum. Não era incomum ver alguém de máscara no Japão. Aqui não. Eu acho que assim, nossa mentalidade, cara, realmente, apertar a mão, eu acho que é até pouco perto do que o brasileiro faz. É. É, churrascão da firma, cara. A gente vê o que acontece. O anfitrião abraça, aperta a mão de todo mundo. Pode chegar ao ponto de pessoa beber do mesmo copo. Então, e não é denegrindo, mas é que a cultura é uma cultura muito calorosa. O que todos os outros países falam é que o Brasil é um país muito caloroso e muito extrovertido. E eu acho que é isso que ferra um pouco. Não é para quebrar nossa cultura, porque também a gente, entre aspas, esse estereótipo é um estereótipo bom, entre aspas. Uhum. Mas acaba que em certas ocasiões isso acaba estragando um pouco a gente. O Entendi. que você ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Ah, normal. Padrão, acontece. 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 Olha, eu falar a verdade pra você, eu acho que se eu não tivesse mantido um contato que, por exemplo, eu tive com você e com o Diogo durante essa quarentena, eu quebrava, na moral. Que Eu tipo, também. ficar. Eu fico pensando, deve, deve ter tido pessoas que ficaram essa quantidade de tempo sem falar. É que assim, eu penso da seguinte maneira. Tudo bem, você tá na sua casa e você pode estar rodeada da sua família. Só que eu acho que tem uma diferença de espectros entre o ciclo familiar e o ciclo de amigos, sabe? E o Sim. ciclo de amigos faz uma falta que. Tipo, eu fico pensando, deve ter gente que perdeu boa parte do contato com o seu ciclo de amigos. E o É, quão foda isso deve ter sido, tá ligado? sim. Cara, cara, posso adicionar? Pode. Assim, o. Todos precisam de uma amizade, todos precisam de alguém para ter fora da família, porque a gente tem. Existem níveis diferentes de. Nem níveis, ramos diferentes de relações. O Uhum. ser humano é uma criatura social. Isso até, na verdade, ferra mais aí o adolescente, porque o adolescente é aquele que mais está é, de, na fase social dele. É a fase que ele quer se encontrar em um grupo, quer se encontrar em tal coisa. Os que não acham já se ferram, mas os que não conseguem, os que não podem, que é atualmente o que acontece muito, são os que mais estão Nossa. ferrados de todos. Existem, mas o ser humano é um animal social e por isso ele possui ramos diferentes de relações. Existe a relação familiar, que é uma das relações mais fortes que alguém pode ter, Uhum. que geralmente, isso é a minha visão, não é necessário, mas existem certas questões. A- Geralmente uma relação tem alguma coisa que una ela. Certo. É, por exemplo, aquelas famosas amizades de escola que quando você sai da escola acabou. Uhum. Simplesmente some. É, sim, ou relações de trabalho que seu chefe é muito legal, ou em raros casos. Mas
tem uns colegas de trabalho muito legal, você sai do trabalho, acabou. Acabou, não Tipo, existe mais. existem as relações profissionais, relações familiares, relações de amizade, as relações até de, qual que é o nome? Relações de, só de grupo mesmo, de tipo, eu cheguei para um lugar e o grupo é de tal jeito e acaba que eu me relaciono de determinada forma. E São tribos então, no geral. mais ou menos, e o que acontece é o ser humano ser social é o que fez ele sobreviver desde o início. Uhum. Tanto pela questão de criar suas tribos e se fortificar com isso, quanto eu não lembro o canal que eu vi que falou a história de como que o humano sobreviveu e Neandertal não. Uhum. Deu uma puta epidemia e os humanos sobreviveram porque, como eles eram mais sociais, de tantos ficarem passando um pro outro, criaram anticorpos. Então, tipo, é meio que o oposto do que a gente tem que fazer agora no Covid. É. Mas o que aconteceu? Os Neandertais não eram, eles morreram por causa disso. É, então, o que eu quero dizer é que, cara, as pessoas, que eu tô incluso, se as pessoas não tivessem arrumado meios alternativos para se relacionar, elas não aguentam. Não. Essas pessoas quebram, porque os únicos, existem poucos seres que conseguem ficar isolados de verdade. Porque existe uma questão que são pessoas isoladas em varejo, tipo, o cara que fala que quer ficar sozinho, mas tem seu grupinho de amigos, tem o seu grupinho do Facebook, o cara que fica isolado de verdade, que era um pouco do que estava acontecendo, hoje nem tanto mais, porque tem a questão de a coisa social, social no sentido online. Isso é uma ferramenta que auxiliou muito a gente. Mas essas pessoas estão quebradas. Não é à toa que minha visão deve ter dobrado ou triplicado o caso de pessoas com problemas psicológicos. Bancada. Diga, Um bagulho diga. que eu vou falar agora, que pode soar meio estranho, é que eu meio acostumei com as relações desse jeito depois de um ano fazendo a mesma coisa todo dia, sabe? Relações online. De um modo geral. Tipo, eu eu não vou dizer que eu me sinto desconfortável tendo uma relação social física, mas eu vou dizer que eu não tenho a mesma aptidão que antes. Entende? Sim, É um negócio que eu não falo necessariamente com a minha família, porque eu tô com eles aqui todo dia, mas whatever, com, ah, com outros ciclos, é um negócio que eu sinto que eu perdi parte da minha aptidão. É meio bizarro porque houve uma ressignificação do, de relações de modo geral, sabe? sim. Cara. Assim, em parte eu concordo. Em parte, assim, em que sentido? É sua experiência, não posso contradizer Uhum. isso. O que eu acho que eu entendo é que quando alguém está muito tempo, e é muito tempo um ano para pessoas da nossa idade, nem para só pessoas da nossa idade, uma pessoa que faz uma rotina de um ano, a pessoa bate muito nesse sentido. Uma pessoa que se acostuma a ficar assim, porque o online tem muitas diferenças do presencial. Tanto em pontos de é, intimidade, quanto em pontos de não relacionamento, ritualísticos. É um ponto de intimidade que muda muito. Existem pessoas, no nosso caso bem específico, que a gente nunca viu a cara dessa pessoa. E a gente Uhum. conversa todo dia. O Sim. próprio Diogo, assim, eu e você já vimos, mas Óbvio, estudamos juntos, né?
sim, mas assim, a maioria do nosso grupo nunca viu a cara dele. Sim. Como a maioria nunca viu a minha também. Uhum. É, então, e o que acontece? Isso indo um pouco, não querendo ir tanto, mas usando, sei lá, o ramo do RPG, eu nunca vou conseguir interpretar com minhas mãos, minhas expressões, porque eu estou apenas com a voz. E Uhum. por estar com a voz é um conforto maior. Sim, sim. E a zona de conforto é uma coisa muito boa, mas é uma coisa Coisa. que, Na verdade, eu acho que é algo mais ruim do que bom, cara. sim, sim. É que o que eu quero dizer é assim, é muito bom você estar no sentido, Você você se sente sentir. bem. Aham. Você se sente bem na zona de conforto, só que quando você sai dela, você percebe Sim. que Você tá numa você estava Matrix. errado. É. É, é nesse ponto que eu quero falar. Porque assim, realmente, eu e Thor, com outros colegas, eu não tive mais relação cara a cara. Eu pensei em um tempo atrás fazer, tipo, videoconferência e tudo mais, só que questão de internet, né? Além de a Não, própria questão mas, cara, normal. tipo assim, é muito foda. Eu falo isso por mim mesmo. Eu reatar um laço que de repente eu tinha há 2 anos atrás, lá na escola, tirando contigo e com o Diogo, porque, primeiramente, eu vou me apresentar pra pessoa do nada. Eu vou chegar pra uma pessoa que eu não falo há mais de um ano, chegar assim e falar: Oba, como você tá? É muito bizarro fazer isso. Sim, Tipo assim, quando você tenta reatar de maneira forçada e não orgânica, fica um negócio extremamente formal. E por ficar um negócio extremamente formal, fica um negócio extremamente chato, sim. Em sabe? partes eu concordo. É É, é como se tipo, você estivesse tentando reatar uma relação, mas essa relação fosse hiper mega truncada e travada. sim, eu concordo. Concordo em partes, porque a minha visão é uma visão muito. Acho que beira a hipocrisia, porque eu não faço nem um pouco essa visão. É tipo. Mas o que eu quero dizer é. Tipo as pessoas que. Você já ouviu a expressão de que é necessário ser estranho no começo para ficar bom? Uhum, Que sei. tipo, eu vou usar o Michael Kisser como exemplo, que ele falou essa coisa, que você. O povo não aprendeu a usar a privada de uma hora para outra. Uhum. Elas foram forçadas a sentar no assento ao invés de fazer no mar. É, e o que eu quero dizer, a minha visão assim, eu entendo essa parte que tu tá falando, porque realmente acaba que se torna muito robotizada. Só que eu acho que existem certos momentos que tem que ser estranho para a pessoa se acostumar. Mas assim, não falando Cara, que não, é que por. Pode assim, falar. cara. O que eu falo não é estranho do tipo. Não é um estranho bom, sabe? Não é um estranho que Sim, sim. você olha não, não é um estranho que você ouve, que você olha que você se interessa. Só é muito mais um desconforto, Sim, sim. sabe? Acima de tudo. Fica você e aquela pessoa e é como se vocês duas estivessem por obrigação. Meio que. O jeito que eu. O exemplo que eu pensei agora é meio que assim, quando você entra na casa de um colega e tudo mais, o colega vai pro banheiro e você e o irmão do colega estão ali, quieto, um olhando pro outro, bem um querendo puxar assunto pro outro e não conseguindo. É, tipo, fundando um pouquinho o que eu ia falar, mas assim, o, o que eu acho que provavelmente é meio que assim, ou fica bom ou fica ruim, se você força ela. Porque eu acho que algumas coisas precisam ser forçadinhas, mas eu acho que Não, se na você. prime... no primeiro indício que é forçado e deu errado, eu acho que Você tem que parar. é. Porque não tem como nada andar sem você forçar um pouco. Sim. Não tem, sabe? É. Tipo assim, eu sempre penso que as relações elas têm que ser construídas a partir de situações.
E tipo, se não tem uma Sim. situação que une as duas pessoas, é meio foda você simplesmente chamar essa pessoa. Sim, que tipo, tem que ter algum contexto do porquê. Vou Sim, dar meu exemplo do cara da pomba. É, cara da pomba. esse anagrama, que o cara, ele. Eu, primeiro dia de aula, do ensino médio, ninguém conhecia ninguém. Pô, eu preciso puxar assunto com alguém, não posso ficar quieto no primeiro dia de aula. Eu fui justamente por mais quieto ali. Eu fui lá, perguntei, a gente tem que ir pra aí mesmo? Tipo, esse é o contexto. Primeiro dia de aula, ninguém se conhece, alguém precisa tomar um rumo. Existe esse contexto. Uhum. Mas realmente, o contexto deu um ano, você nem lembra a cara da pessoa, ela nem Sim. lembra você, e você. E aí, Kaká, E aí, Kaká? Ah, bora jogar um Tibia. bora jogar um Frifas, Kaká. É, Eu daí o fui. pessoal trocou de número. Não, daí a pessoa saiu da sala e tu nem sabe. É. Daí você fica, caralho. É, mas sei lá, eu falo isso porque foi muito estranho eu ter que conversar com pessoas que eu não conversei, que eu não conversava fazia um ano por conta do TCC, por exemplo, tá ligado? Cara, como que foi isso? Ahn, que assim, desde o primeiro ano, eu participava de um grupo cuja qual a gente fazia todos os trabalhos na call do Discord, entendeu? Virou Ok. um costume. A gente fazia tudo junto ah, na call do Discord. E tipo assim, quando eu migrei para outro grupo, eu tava com o Diogo e o Diogo ele já tinha esse costume, sabe? Não exatamente de fazer atividade junto, mas de estar no Discord o tempo todo, entendeu? Então, Sim, sim. então como era algo que sempre funcionou para mim e para o meu grupo, o fazer o trabalho junto em uma call do Discord, a gente meio que herdou esse costume do meu primeiro grupo, sabe? A gente, falou, isso daqui dá certo. E a gente herdou. Sim, Só sim. que, principalmente no começo, é um. E às vezes, de vez em quando, é um bagulho meio foda, porque parece um negócio muito truncado, muito formal, e que às vezes parece que Profissional demais. profissional demais, e que as pessoas estão lá muito mais por obrigação. Eu não gosto dessa sensação, tá ligado? Que daí não é uma relação de amizade, é uma relação de trabalho. Sim. Na verdade, eu acho uma merda. É tipo, eu prefiro muito mais em uma call onde todo mundo tá rindo, sabe? Tá falando merda, falando groselha, por mais que não, por mais que seja meio desconexo ao TCC, do que uma call onde todo mundo vai lá formalizado, fala o que tem pra falar sobre o TCC e acabou. E depois fica um puta silêncio desconfortável, tá Em ligado? partes eu concordo. É porque assim, o único caso que eu sou uma pessoa de falar isso porque eu geralmente quero fazer trabalho sozinho. Uhum, Isso só aconteceu uma vez, mas a única vez que eu acho que uma relação profissional é tão boa quanto uma relação de amizade, no sentido quando ocorre, é se tiver uma sinergia absurda uhum, entre os membros, sei. porque daí sai aquela coisa gostosa de. Eu acho que até relações de amizade se mesclam um pouco nisso. Quando, Pode tipo, falar. é aquele lance, quando se une a amizade com uma relação profissional, ou dá muito bom ou dá muito ruim. Perfeitamente. Tipo, ou é de extremo a extremo, 8 ou 80. Ou pode dar muito bom ou muito ruim. Ou pode dar muito bom e muito ruim, porque, por exemplo, você faz um projeto com seu amigo e aquilo sai muito bom, de maneira perfeita, só que o outro projeto sai muito ruim. Tipo, eu não sei se tu conhece, cara, tá ligado o Doom? O jogo? O jogo Doom? Ok. Ele foi feito pelo John Carmack e John Romero. A relação Ok. que ambos tinham eram de amigos, entendeu? Só que Sim, sim. ambos eram
extremo oposto. Tipo, enquanto um cuidava do level design, o outro cuidava do código, sabe? Ou, por exemplo, o John Carmack que fazia um código que o John Romero simplesmente não conseguia entender. Porém, o John Romero tinha um ótimo projeto de level design, sabe? Os Sim, dois eram extremos opostos em diferentes áreas e se completavam por causa disso? e se completavam. Só que assim, o problema é que quando vira uma relação de amizade, digamos que não existe uma ética corporativa mais, sabe? É bem difícil ter. Sa- Você não consegue manter. Vai ter um atrito e quando se tem esse atrito, ele vai ser muito, mas Muito muito pessoal. pessoal, entendeu? E por isso que, por exemplo, o John Carmack só ficou até Doom 2 e depois saiu da empresa, entendeu? Uma relação muito parecida com a do Zuckerberg com o amigo dele lá na questão do Facebook, né? Eu não. Eu sei que essa história é muito velha e muito clichê, mas eu não consumi ela. Cara, em resumo, os dois tiveram um probleminha na questão de profissional, se estendeu a uma parada pessoal, e os dois ficaram tão putos um com o outro que o amigo dele processou o Zuckerberg, e eu não lembro quem ganhou o processo. Mas, tipo, que o que aconteceu foi, o Zuckerberg tinha, entre aspas, copiado o site de um outro cara, de um gêmeos lá, e o que acontece é que os gêmeos processaram ele, só que o amigo. Uhum. Então chegou a esse ponto de como. Porque tudo que vem com a é mais pessoal. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Sensação. Então, se dá uma puta briga, um desentendimento normal vira muito absurdo. E vira. Não é um exemplo muito bom, mas tipo, questão política. Uhum. Cara, eu pelo menos acho, você não vai ficar muito pistola com um colega seu, com um amigo seu, em questão de política, como você ficaria com um maluco aleatório. Uhum. Tipo, por causa da intimidade, se torna algo muito mais à flor da pele. Minha visão, pelo menos. Na verdade, por exemplo, nessa questão política, pra mim ocorre o contrário, porque por eu conhecer a pessoa, é como se eu já tivesse o mínimo de compreensão do porquê ela pensa dessa maneira. Eu acho que eu Sim. ficaria muito mais puto se eu não compreendesse algo do que se eu compreendesse algo, sabe? É, Porque por é um bom exemplo, ponto. eu tenho amigo X que tem posição Y, que eu discordo completamente, mas eu já conheço ele há muito tempo e, tipo, eu não vou ficar puto com ele por causa dessa posição, sabe? É, existe esse ponto também, cara. É, e a relação de amizade não são coisas tão simples que dá pra resumir em poucos É pontos, na muito verdade, volátil né? também, né? Muito relativo. Muito. E existem muitos tipos de relações diferentes. Tem aqui amizade escolar, tem amizade. Eu acho que assim, essa é a minha visão agora. Eu acho que existem dois tipos de amizade. A amizade que existe alguma coisa que segura ela, por exemplo, a amizade de escola, e existe a amizade que nada segura ela. É uma amizade por ser uma amizade, que são os casos mais não é aleatórios, mas são os mais raros e geralmente os que mais perduram, porque são os que não tem nada que segure, porque se essa coisa sumir, acaba. A amizade se sustenta. Sim, exatamente. E eu não tô falando que uma é melhor que a outra, só que porque existem amizades que podem ser tão boas ou tão duradouras, tendo alguma coisa segurando elas. Geralmente as que se sustentam por si só são as que realmente se seguram mais. E outra coisa é que também tem aquele lance que, tipo, qualquer tipo de relação sempre é mais ah, aflorada no início.
sabe? Sempre é mais simplista também. É, também, você sempre é mais simplista. Então, tipo, você acaba ignorando muitas características negativas de uma pessoa ah, ah, pra, porque você se sente muito bem com ela. Tipo namoro, os primeiros 3 meses. É tipo namoro, mas não é pra algo tão profundo, sabe? Sim, sim. Mas eu Tipo, acho que é algo que vale também, porque, ah, tipo assim, quando você conhece a pessoa e você conversa várias vezes com ela de maneira direta, ah, o sentimento é muito bom, sabe? O feeling e muito provavelmente as memórias mais marcantes da maioria das relações são do início, porque primeiramente é uma relação muito mais simples e que é tudo muito novo, sabe? sim, sim. Tipo, tem muita treta que talvez você tenha depois com uma determinada relação, porque não é porque a pessoa X era desse jeito e depois ela simplesmente mudou. Na verdade, ela sempre foi desse jeito. Só que você não Só percebia. que, sim, existem muitas relações assim que. Nem é necessário citar exemplos, existem muitas. Muitas. Porque Muitas a mesmo. pessoa aos poucos ela se solta, mostra que realmente é. E se não for alguém que você goste desse jeito, é quando ferra tudo. Uhum. Porque existe essa questão, minha visão, dá pra pessoa mudar, ou de jeitos bons ou de jeitos ruins, Não, dá. Mas só tipo, que não é isso que interfere totalmente. ô pancada. Diga. Quando você tá tendo uma relação muito frequente com uma pessoa, essa mudança é sutil. Sim, Ela é sutil. Não é como se você conver... Tipo, se você conversasse comigo, de repente, sei lá, 5 anos atrás, e eu volto a falar com você hoje, você vai notar determinadas mudanças. Porém, se sim, a gente foi conversando ao decorrer desses 5 anos, você não vai notar, sim, isso é, sabe? porque realmente. Foi algo muito gradativo, foi algo muito. Não foi brusco. E, e é Sim, difícil se notar e o que não é brusco. sim, isso é verdade. Você só nota depois que foi, já durou tanto tempo dessas mudanças que você percebe, caraca, diferença, É, que diferença. realmente. Que as relações se evoluem, as pessoas ou evoluem ou regridem. Eu acho que só em casos muito extremos que a pessoa muda de vez. Mas são casos tipo, a pessoa entrou em depressão, coisas assim, tipo, absurdas, pra pessoa mudar de verdade. Porque geralmente é na verdade ela que tá mostrando que é.